Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início à escola bíblica dominical, orando ao Senhor, clamando ao nosso Deus. E você que pode, nesse momento, ficar de joelhos, convido você a nós estarmos clamando juntos o poder do sangue de Jesus. Você que não pode ficar de joelhos, fique na posição em que você está, feche seus olhos. Nós estaremos agora clamando o nosso Deus para o início dessa escola bíblica dominical. Amém? Senhor, nós clamamos, Pai, a nobreza, o poder que há no sangue de Jesus. Porque, Senhor, nós vencemos pelo sangue, pela Tua palavra. Estamos, Senhor, nesta manhã, colocando as nossas vidas, pedindo, Senhor, uma comunhão perfeita contigo, com a Tua eternidade, e que o Senhor possa nos visitar de uma maneira maravilhosa. Que possamos, Senhor, Te adorar, sentir a Tua presença em meus louvores, glorificar o Teu nome, e através, Senhor, do sangue do Teu Filho Jesus, possamos entrar em Tua presença, para prestar um culto agradável a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estaremos agora louvando ao nome do nosso Deus. Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão. Confessamos nossos pecados, vem com Teu sangue nos purificar. Renova nossa comunhão. Sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais no Teu altar. Os céus se abrem e com poder os anjos trazem respostas do Senhor. Glorificamos ao nosso Deus, que está vivo e reina entre nós. Renova nossa comunhão. Sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais no Teu altar, cada vez mais no Teu altar. Vence batalhas, meu Deus quebra muralhas.
E quando eu estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte. Meu Deus é muito forte. Seu nome é Emanuel. Seu nome é Emanuel. E quando tudo parece mal, a vitória eu sei que Ele me dará. Clameio na angústia e ouviu o meu clamor. Meu Deus está comigo, não temo o perigo, Ele é meu Salvador. Não se compara a prata, nem se compara ao ouro. Jesus é o meu tesouro, com Ele vou vencer. Meu Deus vence batalha, meu Deus quebra muralhas. E quando eu estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte. Meu Deus é muito forte. Seu nome é Emanuel. E quando tudo parece mal, a vitória eu sei que Ele me dará. Clameio na angústia e ouviu o meu clamor. Meu Deus está comigo, não temo o perigo, Ele é meu Salvador. Não se compara a prata, nem se compara ao ouro. Jesus é o meu tesouro, com Ele vou vencer. Meu Deus vence batalha. Meus amados, nós vamos dar início à aula de hoje no livro de Efésios. Convido os irmãos que estão em casa nesse momento a abrirem a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós vamos estudar sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos
os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus amados, a aula de hoje fala sobre as armaduras de Deus. Nós, quando falamos de armadura, nós falamos de batalha. E nós, como servos do Senhor, nós estamos sempre travando uma batalha. Seja uma batalha contra o inimigo, contra o adversário, contra os inimigos, contra a carne. Nós estamos sempre travando uma batalha e nós vencemos como? Hoje nós temos um lema, no ano de 2021, que o Senhor mostra como nós vencemos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Nós vencemos pelo sangue e vencemos pela palavra. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Então, meus amados, toda batalha que passamos e toda batalha que você tem passado, você que está acompanhando a escola bíblica nesse momento, você que serve a Deus, toda batalha que você está enfrentando, você vai vencer pela palavra. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É por isso que nós estaremos à noite do culto. É por isso que nós caminhamos, consultamos. É por isso que nós temos um plano de leitura bíblica, onde lemos a palavra do Senhor todos os dias. Por quê? Porque nós temos a certeza que nós vamos vencer pela palavra de Deus. As armaduras de Deus, ela foi revelada aqui à igreja de Efésios. Por quê? A igreja de Éfeso. Porque foi a primeira igreja. Aquela que recebeu a palavra com primazia. E, meus amados, uma igreja que tem a palavra de Deus como primazia, e louvado seja o Senhor, que nós temos todo o cuidado com a palavra do Senhor, de viver aquilo que está na palavra, de não editar, mas viver tudo, o pacote completo que a Bíblia nos oferece. A igreja que vive essa primazia, e digo mais, a igreja que vive uma palavra viva, e quando nós chegamos ao culto, nós temos a certeza que Deus falará aos nossos corações pela palavra, não precisamos de nenhum espetáculo e nem de um culto onde vai pregar 5, 6, 7 pessoas, porque às vezes, né, os irmãos que vieram, muitos às vezes da tradição, sabem disso. Aí você vai no culto, sobe um, sobe outro, chega no final do culto, você não sabe o que Deus falou, né? Porque, na verdade, não existe uma direção do Espírito. Porque quando nós vamos ao culto, nós vamos adorar o Senhor tem uma direção, o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. E nós que vivemos essa verdade da palavra, essa bênção, e temos uma palavra viva, nós sempre vamos sofrer ataques, perseguições. O inimigo nunca vai estar contente conosco. E aí o Senhor vem e nos revela, como revelou a igreja de Éfeso, a armadura de Deus. A tua arma para você vencer, seja qualquer luta que você tem passado, seja no casamento, seja na sua vida espiritual, seja na vida profissional, na vida sentimental, não importa, você vai vencer pela palavra. Pela palavra. E com as armaduras de Deus. Porque a palavra nos oferece as armaduras de Deus. O Senhor nos dá a armadura dele para nós vencermos. O Senhor nos compara a soldados. Olha só, meus amados, que bênção. Somos soldados do Senhor.
pertencemos ao exército de Cristo. Você foi alistado para pertencer ao exército do Senhor. Outro dia eu ouvi um testemunho de um deficiente visual que serve a Deus. Ele canta e ele estava dizendo que o exército, né, dessa terra aqui dispensou ele. E ele falou que o dia que Deus o chamou, Deus falou exatamente isso. O exército dessa terra te dispensou, mas eu estou te alistando para o meu exército. Tu vai fazer a minha obra. E ele é feliz fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus, meus amados, porque somos soldados e servimos a um Deus verdadeiro. E as armaduras que ele nos dá, nós vamos ler aqui, no livro de Efésios, o texto que nós lemos, no versículo 14, nós já temos aqui o Senhor já iniciando, falando da armadura dele. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Olha só, a primeira armadura que nós vamos falar aqui, que o Senhor tem nos dado, fala de lombos cingidos com a verdade. Essa é a nossa bênção, de saber que nós vivemos a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus amados, o servo de Deus, ele vive na verdade. Isso é uma arma que ele tem. Ele vive a verdade de Deus. Ele vive a verdade da palavra. Nós não fomos chamados para viver de aparência. Nós não fomos chamados para causar uma boa impressão, para agradar as pessoas que estão à nossa volta, seja homens, pastores, não importa. Nós somos chamados para viver a verdade. A Bíblia diz que o pai da mentira é quem? É o inimigo. É o nosso adversário. E quem mente, está fazendo a vontade de que pai? A vontade do inimigo. Então uma coisa que nós precisamos entender é que evangelho é muito mais do que nós fazermos uma live na internet, colocarmos um bom terno, uma gravata, termos um cargo na igreja, colocarmos a Bíblia embaixo do braço. É muito mais do que isso. Ser um servo de Deus é viver a verdade. O nosso casamento precisa ser uma verdade, ele precisa ser uma bênção. Ele não tem que causar uma boa impressão na igreja, que a igreja começa em casa. O nosso casamento tem que ser uma bênção dentro do nosso lar. Começa com a nossa família. Nós precisamos viver uma verdade. Meus amados, são lombos cingidos pela verdade. Você quer vencer? Nós queremos vencer, nós vamos vencer com a verdade. A mentira e a mentirinha, né? Aquela mentirinha branca, né? A mentirinha que todo mundo fala, nós não vamos vencer se houver a mentira no nosso meio. Seja qualquer mentira. Porque quem é o pai da mentira? Nós vivemos pela verdade. Porque Jesus é a verdade. O servo de Deus, ele não abre mão da verdade, custe o que custar para ele. Ele pode estar em busca de um emprego, de uma decisão a ser tomada, ele pode estar passando diversas situações, mas ele tem que falar sempre a verdade. Sempre a verdade. Aliás, o Senhor deu um dom, mostrando que uma família vai estar assinando um contrato de um negócio que eles estão fazendo e precisa, para fechar esse negócio, ter uma mentirinha que parece que não é nada. E o Senhor está dizendo que isso não é de Deus. Nós precisamos viver a verdade. Em tudo que nós vamos entrar, tem que haver a verdade. Em tudo que nós vamos fazer, temos que falar a verdade. Não estou dizendo que nós temos que sair descarregando, falando as coisas na cara das pessoas, não é nada disso. O que nós temos que ter é um compromisso com a verdade nas nossas vidas.
não pode haver mentira. Mentirinha, mentira, isso é do inimigo. Isso não faz parte do servo. Nós estamos no momento em que os evangélicos crescem a cada dia nesse país, mas não cresce o número de salvos. Porque, meus amados, o crente ele vive a verdade, e às vezes a verdade custa. Porque a verdade, ela é pesada. Uma mentira você carrega tranquilo, você sai levando uma mentira por aí, não custa nada para você. Agora, falar a verdade custa. E só os valentes estão dispostos a viver essa verdade. Essa é a nossa bênção, meus amados. É os lombos cingidos na verdade, lombos cingidos com a verdade. Tem que ter a verdade, sempre. Seja no relacionamento do casal, seja na igreja, em tudo, na profissão, em tudo que nós vamos fazer, o crente tem que estar com ele a verdade, nunca a mentira. Essa é a nossa bênção. Por isso que há uma transparência muito grande nas nossas vidas. O casal, né, que vive nessa obra, não tem esse negócio de esconder a senha do celular. Nós não temos nada a esconder. A nossa vida é uma verdade. E é uma verdade que liberta. Né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você vive na verdade, é a libertação. Aquele que não vive a verdade, ele não foi liberto. Não há libertação. Algo esconder não há libertação. Pode pregar, fazer o que quiser. Ah, mas o camarada prega, sobe no altar e ele não está vivendo a verdade. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E tem outra coisa também. A Bíblia diz que Judas, ele não traiu Jesus? Eu pergunto aos irmãos que estão acompanhando essa aula. Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Sim ou não? Sabia, não sabia? Claro que sabia. O Senhor, ele sabe todas as coisas. E por que ele deixou Judas trabalhar então, seu tesoureiro? Meus amados, é isso. O Senhor permite algumas situações porque a obra é dele. Mas uma hora a verdade vem à tona. Lombos cingidos com a verdade. Porque é o que justifica o servo. Porque o servo que não vive a verdade, ele passa vergonha. Ele passa vergonha. A mentira envergonha. Uma hora, numa situação na igreja, vai ser exposto, ele vai viver a vergonha. Porque a mentira, o pai da mentira, ele faz isso. O servo que não vive com a verdade, ele pode enganar por algum tempo, mas uma hora ele vai ser envergonhado, porque a mentira, ela serve para envergonhar. Então, a palavra, a armadura de Deus que nós temos que viver, meus amados, primeira coisa aqui, você vê que já começa né, uma bênção. Lombos, né, os vossos lombos cingidos com a verdade. Nós vivemos para pregar, nós não pregamos para viver. Aliás, há muitos que pregam para viver, né? Nós vivemos para pregar. Primeiro nós vivemos, depois nós pregamos. Essa é a nossa bênção. Essa é a nossa verdade. Vamos seguir aqui na armadura de Deus? A Bíblia diz, lombos cingidos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Meus amados, a couraça da justiça, ela serve para quê? Ela serve para proteger, naquela armadura, que é citada aqui, proteger o coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Então nós temos que ter essa armadura para proteger o nosso coração. O nosso coração tem que estar protegido. Uma flechada no coração acabou. E o coração, ele é enganoso. Quantos estão perdendo para o coração? Com paixões. Quantos casamentos foram destruídos por paixões de 5 minutos? Quantos casamentos destruídos por paixões na internet? Quantas situações, meus amados, o servo de Deus não tem
usar dessa armadura e ele vive a Bíblia na letra, esse é o problema, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, e o Senhor está nos revelando aqui o que é isso, porque o Senhor está antecipando muitas situações para as nossas vidas, e nós estamos de pé porque nós estamos com essa armadura, nós estamos protegendo os nossos corações. O coração do homem é enganoso. Nós temos que tomar cuidado com as paixões do coração. Pessoas que largam o casamento, largam a vida com Deus, servem ao Senhor, de repente largam tudo por causa do coração. O coração enganoso se apaixonou ali por uma situação, às vezes é uma serva do Senhor, se apaixonou por um camarada que sabe que aquilo não é de Deus e tem um coração obstinado. E nada que o Senhor vai falar vai tirar aquilo do coração dela. É impressionante que a pessoa está com o coração obstinado e ela acaba largando tudo. Obra de Deus, instrumentalidade, toda a experiência, todo o testemunho, uma história que o Senhor criou, que o Senhor deu, que nós estamos caminhando com o Senhor. E a pessoa larga tudo porque está com o coração obstinado, está com o coração desprotegido. O coração, ele é enganoso. Ele é enganoso. Repare que na Bíblia há muitas referências ao lado direito. O lado direito. Isso não é nada, é por acaso na Bíblia. O Senhor está à destra do Pai. Paulo, lembra a situação de Paulo, quando o Senhor envia Ananias ali, e o caminho é a rua à direita. Quando o Senhor Jesus, ele se revela aos discípulos, eles estão pescando, eles não conseguem pescar nada, o Senhor fala o que para eles ali? Joga a rede do lado direito. Não é nada por acaso, porque o acaso não existe. E tudo que está na Bíblia tem um sentido. São os mistérios que o Espírito Santo tem nos revelado. O lado direito fala do lado da revelação, porque ele é contrário ao lado esquerdo, que é o coração. O servo do Senhor, ele vive segundo as revelações de Deus. Ele vive segundo a palavra de Deus. Meus amados, essa é a nossa experiência. Não entrarmos para o senso apenas, dizemos que somos evangélicos, mas nós precisamos viver na revelação, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos fazer a vontade do nosso coração. Então a Bíblia fala aqui dos lombos cingidos com a verdade e vestida a couraça da justiça, porque o que vai nos justificar é exatamente isso, é o sangue de Jesus. Essa é a nossa bênção, porque o nosso coração é enganoso. Se nós não tivermos uma experiência com o sangue, com a palavra, com o Espírito Santo e com o Senhor, com o Espírito Santo, com o clamor, com a palavra de Deus, com o Logos, com Jesus, com o Verbo, se nós não tivermos uma experiência com a armadura de Deus, o nosso coração é enganoso. Situações podem nos levar e nos tirar do projeto de Deus. Então olha só, meus amados, é viver a verdade, é ter um coração protegido. É ter um coração protegido. Sempre que eu ministro essa aula, prego sobre a armadura de Deus, o Senhor sempre na semana vai desafiar alguém, vai nos desafiar a falar a verdade. Vai haver situações, para alguns está até havendo, e nós vamos ser provados para falar a verdade. Essa é a nossa bênção, meus amados. Nós vivemos a verdade de Deus. Nós temos o nosso coração protegido, não obstinado por algo, obstinado por uma pessoa, mas nós subimos à casa do Senhor para adorar o Senhor. Nós queremos seguir nas revelações de Deus. Espera no Senhor, minha serva. Espera no Senhor, servo de Deus. Essa é a nossa bênção. Nós temos os nossos corações protegidos. E a palavra segue dizendo, no versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, olha só, meus amados, outra armadura, completa, na verdade, outro elemento da armadura são os pés calçados. Com o quê? Com o Evangelho da Paz. O crente dessa obra, ele vive com os pés
calçados. O que são os pés calçados? Porque, meus amados, os pés descalços, você vai ter contato com a sujeira da terra. O crente dessa obra, ele vive o evangelho da paz. Ele está em paz porque o caminhar dele é santo. Ele não está atribulado. Ele não está com medo do que possa acontecer, do que possam descobrir, porque ele caminha na verdade. Ele não tem contato com a sujeira da terra, ele não se envolve com a sujeira da terra. É impressionante como os crentes do nosso tempo estão envolvidos com a sujeira da terra. Se envolve na política de uma maneira. Meus amados, nós estamos perdendo muitos soldados, viu? Por causa da política. Eu conheci servos do Senhor, e tenho certeza que você também, que antigamente eram soldados do Senhor. Falavam de Jesus aonde iam. Estavam à disposição para falar de Jesus. Sempre. Almas se convertiam porque eles estavam à disposição para falar do nosso Salvador. Eram evangelistas. E hoje não estão com os pés calçados. Se misturaram com a sujeira da terra, com a política. E hoje, em vez de pregarem o Senhor, estão aí defendendo homens na internet, políticos. Estão preocupados, estão nessa guerra que o país vive, dividido. Meus amados, o nosso reino não é desse mundo. Temos que orar pela nossa pátria? Temos. Mas nós não vamos trocar de Deus e ficar bitolados por algum homem. A nossa bênção é orarmos pela nossa nação, mas entendermos que a nossa pátria é celestial e que nós temos uma missão. E a nossa missão é saber que o Senhor que nós servimos tem um governo de tudo das nossas vidas, Ele tem o domínio sobre todos, tudo Ele pode, e é Ele que fecha, abre as portas para nós. E a igreja, meus amados, ela sempre vai continuar, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meus amados, a nossa bênção é estarmos calçados, não misturar com as coisas dessa terra. Senão você perde o foco. Você vai ficar na internet defendendo um homem que você sabe que é falho, que erra como todo homem. E vai deixar de falar de um Deus santo e incorruptível, que te deu a vida eterna, que te salvou, que te perdoou, que te ama de verdade, que está preocupado com a sua saúde física, com a sua saúde espiritual, com a sua família. Nós precisamos ter os nossos pés calçados, não nos envolvermos com as coisas dessa vida. E deixarmos as coisas dessa vida nos embaraçar. Lembra Moisés? Lembra o cajado? O cajado? Lembra? Tudo tem um mistério na Bíblia. Essa é a questão. Se o Espírito Santo faz parte da obra que você vive, da igreja que você vive, o Senhor sempre vai falar grandemente ao seu coração e sempre vai ter um mistério a ser revelado. Lembra o cajado? Quando ele está aqui, ó, de pé, apontado para o alto. Essa é a nossa mensagem. Jesus Cristo morreu para nos perdoar pelo meu pecado, pelo seu pecado, ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa mensagem. Deitou o cajado, começou a falar da terra, começou a falar de político, defende político, gasta a sua energia defendendo político o dia inteiro e não percebeu que deixou de falar de Jesus. Deitou o cajado, ó, o inimigo está aí, a serpente está nesse negócio. Por isso que o cajado dessa obra vai estar sempre de pé, para nós falarmos do Salvador, da eternidade. Essa é a mensagem da igreja, meus amados. Quantos aí, pastores, servos de Deus, quantos deixaram de falar do reino de Deus? Pessoas que pregavam mensagens maravilhosas, hoje estão o dia inteiro no Twitter falando de político. Uns até viraram políticos, na verdade. Exercem cargos, abandonaram os púlpitos e hoje estão nos palanques da vida. Meus amados, evangelho da paz, calçados. Nós não temos que ficar defendendo as coisas, não estamos preocupados com as coisas dessa terra.
Nós sabemos que o Senhor tem nos sustentado em misturar com essa sujeira. Pé calçado não se mistura com a sujeira. O crente, ele sabe para onde ele vai. Pés calçados, ele tem uma direção. Ele tem uma direção. Ele vai caminhar para os cultos. Ele vai caminhar para as vigílias. Ele vai caminhar para os seminários, para as ceias. Ele vai caminhar para os evangelismos. Ele não vai caminhar mais para onde ele caminhava antes, para os bailes da vida. Não. O caminhar dele é da paz, é santo. Ele não vai para o show gospel, ver o artista, e no outro dia nada mudou. O caminhar dele não vai para o show gospel, o caminhar dele vai para a igreja dele, onde ele tem um compromisso, onde ele faz parte do corpo, onde ele tem uma função ali, onde ele colabora, ele ajuda, ele é um ajudador, ele é servo. Essa é a bênção. Pés calçados. Essa é a nossa vitória, meus amados. Vamos seguir aqui. Que bênção. Versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Olha só, tomando, sobretudo, o escudo da fé, porque a fé nos defende. Mas que fé é essa? Uma fé não para as coisas dessa vida. Por quê? Tem gente que joga na loteria e tem fé, né? Por isso que muitas vezes joga e dá burro, né? Porque quem joga e acredita nisso, não é? Essa é a questão. Que fé é essa? A Bíblia diz que a fé, vamos falar da fé do crente, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então nós temos aqui uma base bíblica que não dá para mudar. Se nós estamos vendo, não é fé. Hoje as igrejas estão vivendo muito aí de atos proféticos, né? Aí jogam um pano, jogam água, usam tudo que é dessa vida. E são os mesmos que falam mal dos católicos. Estão usando uma fé que não é a fé da Bíblia. Que fé é essa? A fé do Senhor é uma fé profética, é uma fé que leva para a vida eterna. Então nós temos que tomar cuidado com tudo que tem. Você que está recebendo essa palavra, estudando essa palavra, por isso que é bom termos escola bíblica, para estudarmos a verdade, a palavra de Deus. Olha o lema desse ano, meus amados, da Pedra Viva, e o Senhor sempre age poderosamente nos lemas que o Senhor nos dá. Repare que tudo que o Senhor tem falado está de acordo com o lema. Eles venceram a igreja, eles quem? Os servos. Porque você vai ler no capítulo 1 de Apocalipse, quando você vai ler logo no início ali, a revelação de Jesus Cristo, o livro começa assim, para os servos. Lá, e depois, no nosso lema, capítulo 12, eles o venceram, eles quem? Os servos. Estamos falando de nós, a igreja. E os servos vencem como? Pelo sangue, que é o Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, pelo projeto de Deus, a salvação que está no sangue derramado na cruz do Calvário, e pela palavra. Nós vamos vencer pela palavra, por isso nós estamos aqui, meus amados, para aprender, porque senão as pessoas começam a aceitar tudo, esses atos proféticos malucos, que não tem nada a ver com a Bíblia, não muda nada, não tem efeito nenhum, só uma emoção na hora do culto. E o que efeito tem para a vida eterna? Nada. Gera salvação? Não. Então nós temos que tomar cuidado. Há um exemplo que eu gosto de dar muito na igreja, os irmãos sabem disso, que é do copo d'água. Né? Esse copo d'água aqui, vamos tomar esse copo d'água, meus amados. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Se você está vendo esse copo d'água, isso não é fé. Sua fé não está no copo d'água, a sua fé está no firme fundamento que é Jesus. A sua fé está em Jesus, porque Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. A nossa fé está firmada nele. É essa fé que é o nosso escudo. Essa fé é uma fé não para essa vida, para as coisas materiais. Lembra os dois ladrões na cruz? A palavra fala sobre eles. Ali fala muito dos evangelhos de hoje. Porque um fala do evangelho para essa vida que muitos têm vivido. Senhor, nos livra daqui, desce daí e nos livra daqui. É um evangelho material que só quer resolver os problemas dele.
As pessoas vão para o culto só para... É o carro, é a casa. Você vai ficar rico com... Não. E depois dessa campanha, o que aconteceu contigo? Né? Eu tinha uma casa, uma empresa, agora eu tenho 2 empresas no Guarujá, um carro, não sei o quê, em um mês, em um ano, depois desse... Meus amados, fé para as coisas dessa vida. A Bíblia fala que o homem que ele serve a Deus, que somente para as coisas dessa vida, ele é o mais miserável dos homens. Tudo envolve essa vida. Repare nesse texto, depois você vai ler lá nos evangelhos sobre os ladrões na cruz. Esse homem que fala para o senhor descer e resolver o problema ali deles, repare bem quando você for ler, não há resposta, o senhor não responde. Pode ler quantas vezes você quiser. O Senhor Jesus não responde a esse homem, porque não há resposta para esse tipo de evangelho. Não há resposta para esse tipo de evangelho, que só pensa para as coisas dessa vida. O Senhor não responde. A resposta foi para o outro, que queria o perdão, que queria o céu. Hoje mesmo estarás comigo. Aí o Senhor respondeu. Você pode conferir isso lá na palavra, tá? Porque nós somos crentes bereanos de verdade. Queremos viver essa verdade. Então você vai lá e confirma, porque não houve resposta para essa fé terrena, mas houve resposta para uma fé profética que quer o céu. Você quer o céu? O Senhor sempre vai ter respostas para a sua vida. Inclusive para as coisas que você precisa para essa vida. Se você é um crente que vive, entendeu o projeto de Deus, que quer a eternidade, que está preservando a sua salvação, sempre vai haver resposta para a sua vida. O Senhor tem resposta para esse evangelho. Meus amados, essa é a nossa bênção, nós entendemos a fé profética, uma fé viva, não uma fé morta, mas uma fé verdadeira. E a Bíblia segue dizendo, para que é essa fé? Muitas vezes, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então olha só, nessa época aqui eles não... Era uma arma meio incomum para eles o dardo. Dardos inflamados, né? Quem usava muito os dardos eram os índios. O que o Senhor está dizendo aqui nessa manhã, esses dardos? Os dardos são aqueles pequenos ataques que nós sofremos, que nós não vemos, mas que causam um estrago tremendo. Então, às vezes é uma palavra da esposa, às vezes é uma palavra até da esposa e do marido em casa, de uma pessoa que você considera, que você ama muito. Às vezes até na igreja, você chegou na igreja, um irmão ali fora do espírito, às vezes colocou uma palavra ali e acabou te ferindo. É um dardo, uma coisa pequena, só que causa um estrago tremendo. E causa às vezes até morte espiritual. Coisa pequena, às vezes você está na bênção e de repente tomou-lhe aquele dardo. Uma situação que na sua família, alguma coisa que te falaram, aquilo realmente foi um dardo que te machucou, que te feriu. Mas a Bíblia diz que o escudo, olha só meus amados, tomando sobretudo o escudo da fé. Então quando você tem fé, quando você crê na palavra, tem um lema sobre a sua vida, você sabe, por mais que venha um dardo e fale, a situação está difícil para você, hein? Essa porta aí não vai se abrir, não. Olha aí, olha a sua vida como é que está. Olha aí o que você está fazendo hoje, olha aí. Não abre porta, sabe, você recebe um dardo. Acha que você tem que fazer, sabe, esse negócio de servir a Deus, e aí as coisas não acontecem, mas aí você tem fé. Você vai na palavra e Deus fala outra coisa de você. O Senhor, você tem fé e o Senhor te lembra da virada do ano onde o Senhor falou que você não é apenas um vencedor, você é mais que vencedor. Você usou a fé e você venceu aquele dardo, você apagou aquele dardo. Falaram que você era um derrotado, mas você usou a fé, você se defendeu com o escudo, tomando sobretudo o escudo da fé. Você se defendeu com a fé para lembrar que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Muitas vezes, o teu casamento já era, acabou. É separação, mas o Senhor está dizendo outra coisa. Você vai usar a sua fé para saber que o Senhor é poderoso e que Ele já restaurou muitos casamentos, inclusive o seu várias vezes, e Ele é o mesmo Deus, Ele não muda para fazer isso na sua vida de novo. Esse é o nosso Deus.
Meus amados, é fé, o escudo da fé, e apaga todos esses dardos. Nessa manhã, certamente, Deus está falando com pessoas que têm recebido dardos. Mas o Senhor está nos lembrando que nós somos mais do que vencedores, em que tudo, aqueles que servem a Deus não são desamparados. A Bíblia diz que aqueles que servem a Deus não servem em vão. Meus amados, a recompensa para aqueles que servem ao Senhor. Você é fiel ao Senhor, saiba de uma coisa, há bênçãos para a tua vida. O Senhor sempre vai nos sustentar. O Senhor nosso Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Podemos estar vivendo uma grande angústia, mas o Senhor é presente, Ele não é apenas presente, Ele é bem presente. Nós sentimos a presença dEle em todos os detalhes, nos louvores, na palavra, na escola bíblica, nas revelações. O Senhor é bem presente nas nossas vidas. Meus amados, é o escudo da fé. Nós vamos vencer com as armaduras de Deus. Não vamos vencer com as nossas armas, mas com as armas de Deus, as armas espirituais. E o texto segue já, caminhando para o seu final, no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só. Tomai também o capacete da salvação. O Senhor está sempre preocupado com a nossa salvação. Com a salvação. E o servo de Deus, ele tem um capacete espiritual. E o capacete, ele protege o quê? Principalmente a cabeça. Mas protege também os ouvidos. O capacete, ele protege, se nós temos essa armadura e o capacete faz parte, o capacete da salvação faz parte dela, o servo do Senhor, ele tem a sua mente e os seus ouvidos protegidos. Essa é a nossa bênção, meus amados. Porque o inimigo, quando ele não derruba, quando ele não acerta o coração do servo, e nós falamos sobre o coração, as paixões, o coração enganoso, quando o servo não cai numa situação dessa, de paixões, seja física ou seja na internet, que muitos têm caído assim também, o inimigo vai atacar a mente. Ele vai atacar a mente. E nós já falamos isso aqui, o Senhor já nos revelou isso desde o início da obra. E glória a Deus por isso, e por isso nós estamos de pé também. Porque esse negócio, o inimigo não quer o cara na igreja. Meus amados, o inimigo às vezes não está nem aí para o camarada dentro da igreja. Se ele dominar a mente daquela pessoa, pode ficar todo culto ali. Pode ficar, se a pessoa não crê na palavra, mas crê nos conceitos dessa vida, crê nas razões dessa vida, nos estudos dessa vida, se a pessoa crê em Freud, crê não sei o quê, porque agora está tudo assim, né? É uma geração intelectual da internet. Esse tipo de pessoa doente da mente, ele pode estar dentro da igreja. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O inimigo, deixa aí, não está causando perigo nenhum. Deixa aí, já dominei, a mente dele é minha. Ele fica dentro da igreja, está com a mente dominada, a mente confusa. Né? A mente, ela muitas vezes é a sede, né, dos grandes conflitos do homem. Está dentro da igreja, lá, corpo presente, mas a mente está dominada pelo adversário. Está com a mente, né, doente. Por quê? Falta o capacete da salvação para proteger essa mente. Clamamos pelo sangue de Jesus. Ah, mas a mente doente não crê nisso. Por isso que está doente. Nós temos um clamor à nossa mente, à saúde espiritual nas nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado uma armadura dele que nós temos usado. Meus amados, essa é a nossa bênção. A nossa mente protegida dos ataques. E os ouvidos? Quantas pessoas deixam a obra de Deus porque passam a ouvir tanta bobagem, tanta coisa? Lembra Jairo? Não incomodes o mestre, a sua filha está morta. Se ele desse ouvido, acabou. Aí de repente, né, o Senhor Jesus já logo na sequência fala: Jairo, não temas, crê somente. E aí? Eu pergunto para você nessa manhã, quem você vai ouvir? Aquele que está dizendo, já era, acabou?
Não incomodes mais o mestre, não adianta mais orar, tá? Não vai resolver essa situação. Teu casamento não vai resolver, não, nada vai resolver mais. É esse aqui que você vai ouvir? É essa voz que você vai ouvir? Ou é a voz do Senhor Jesus que está dizendo para você, não temas, crê somente. Jairo ouviu o Senhor. O Senhor, quem ouve o Senhor, leva ele para casa. Não ouve só na igreja, não. Jairo, quando foi, ele saiu de casa para resolver o problema dele. E quando ele voltou com o Senhor Jesus, ele voltou com a vitória, meus amados. E nós saímos para o culto assim. Nós saímos muitas vezes para o culto, e vamos falar a verdade, muitas vezes nós saímos para o culto, Senhor, resolve o meu problema hoje, dá uma bênção, olha o meu lar. Tinha morte no lar de Jairo. E às vezes muitos lares estão assim, Senhor, resolve o meu problema. As pessoas vão para o culto e voltam para casa com quem? A obra que tem vivido. Vai e volta é a mesma coisa? Nada muda? Não. Nós vamos para o culto, glorificamos o nome do Senhor, colocamos as nossas necessidades diante dele e voltamos para casa com ele. Ele vem conosco, entra no nosso lar e muda a nossa história, muda a situação. Meus amados, é o capacete da salvação, é mente protegida, ouvidos protegidos. Agora o que tem hoje é crente de internet. É crente que, deixa eu ver aqui uma palavra. Meus amados, você tem que viver aquilo, você tem que viver aquilo que o Senhor quer falar para você. Não aquilo que você quer que o Senhor fala para você. Isso é obra. Você vai para a igreja e lá e na casa do Senhor você vai ouvir aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque o véu se rasgou de cima para baixo. A obra de Deus é assim, não vem de baixo para cima, não é o que eu quero não. É a vontade dele, é de cima para baixo. Tudo vem de cima do alto, Ele revela todas as coisas. Então, capacete da salvação para proteger a mente e proteger os ouvidos. Porque é como nós falamos da verdade. Lombos cingidos com a verdade. Você fala a verdade 1000 vezes, a pessoa não acredita. Você faz um trabalho ali de anos e anos, aí a pessoa vai na internet e ouve uma mentira, acabou. É incrível. É incrível. Meus amados, capacete da salvação para proteger a mente. Não podemos ser crente de aparência que vive de mentira. Não podemos ser crentes com mentes doentes, corações obstinados. Olha aí, estamos falando de crente, viu? Estamos falando de quem está no mundo, não. Estamos falando de crente, está cheio de crente assim na igreja, vive na mentira, não tem os lombos cingidos com a verdade. Ó, os pés não estão calçados, estão caminhando sempre para lugar errado, não sabem para onde vão, são sem fé, crentes sem fé. Né? O Senhor disse, quando o Filho do Homem vier a essa terra, haverá fé nessa terra quando o Filho do Homem vier? Crente sem fé, crente, meus amados, com o coração obstinado, não estão protegidos com a couraça da justiça. Um coração obstinado faz qualquer coisa. Vivem mentindo, mente doente, mentes doentes. Mas o Senhor está nos ensinando as armaduras dele. Essa é a nossa bênção. Nós termos e nós vencermos pela palavra. Pela palavra, porque é assim que se encerra essa aula. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois você lê em casa, depois da armadura, o Senhor ainda fala aqui, né? O versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Depois, ainda, além da armadura, tem que ter oração e vigilância. Mas a armadura, que é a nossa aula aqui, olha só, termina com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu tenho conversado muito com os irmãos nesse tete a tete, né, que nós falamos, quando estamos com as ovelhas. Nós precisamos vencer pela palavra. Pela palavra. O mundo está ficando cada vez pior, situações, é política, é tanta coisa, meus amados. Vai chegar uma hora que você vai ter que se decidir. Ou você abraça esses conceitos que estão aí, ou você vive a palavra. Você quer educar os seus filhos? É na palavra.
Não é o que estão dizendo aí, não. É pela palavra. Você quer sustentar o teu casamento? Você quer ser um bom esposo? É na palavra. Você quer vencer? Você quer vencer espiritualmente? É palavra. Você quer ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho? Honrar pai e mãe? Palavra. Sempre a palavra. E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Meus amados, nós temos que nos definir. Não dá? Do jeito que as coisas estão andando, não vai dar para ficar fazendo média com todo mundo, não. Nós temos que viver a palavra. Né? Hoje é tanta coisa que nós precisamos o quê? Nos posicionar com a palavra. Tomar decisões consultando a palavra. Como Deus fala, hein? Isso é maravilhoso. Nós vamos sempre consultar a palavra. Essa é a nossa bênção. Não é o que estão colocando aí na internet, os conceitos, né? Esse mundo que tem vivido hoje, a esquerda, a direita, não sei o que, isso não nos interessa. Nós vamos vencer pela palavra. Você quer vencer? É pela palavra. Teu casamento na palavra, a tua vida na palavra, tudo na palavra, meus amados, tudo. E eles o venceram. Venceram como? Com as filosofias desse mundo? É isso que a Bíblia diz? Eles o venceram com as filosofias de Floyd. É isso? Coitado de Floyd. Eles o venceram pela palavra de Deus. Quer viver uma vida de aparência? Vive. Quer ser feliz? Quer ter paz? Quer ir para o céu? É pela palavra. As armaduras de Deus. E nós vemos Jesus em tudo isso. Ele é a palavra. Ele é o nosso escudo. Tudo, em tudo que nós falamos aqui. Essa é a nossa bênção, meus amados. É Ele que nos justifica. Tudo, tudo. Jesus faz parte dessa aula toda aqui. Porque tudo o que nós vivemos nessa obra, Ele é o centro. A Bíblia sempre vai apontar para Jesus. Sempre. Sempre. Ele é o assunto da palavra. Nós temos o Pai, que é o autor da palavra, o Espírito Santo que inspira e revela a palavra, e nós temos Jesus que é o centro da palavra, ele é o assunto da palavra. Quer viver? Quer ser uma bênção? É com as armaduras de Deus. Não com as nossas armas, mas com as armaduras de Deus. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é Deus forte na batalha. O Deus a quem servimos, Ele nos dá a armadura dEle para nós vencermos. Louvado seja o nome dEle. Não
Glória a Deus, meus amados, por estarmos nessa manhã, temos essa oportunidade de recebermos um estudo tão profundo, tão renovado a cada dia, tão revelado para as nossas vidas. Que nós possamos viver essa bênção, as armaduras de Deus. Se vivermos isso, nós temos a certeza que nós vamos chegar no grande dia na eternidade. Essa é a nossa grande vitória. Nós vamos vencer pelo sangue e pela palavra. É o nosso lema. Por isso que nós estamos aqui nessa escola bíblica. Essa é a nossa bênção. Nossa bênção. Não importa quem está pregando, não importa quem vai pregar, eu vou acordar para estar lá. Eu vou acordar para receber essa bênção. Não importa quem vai louvar, quem vai falar, nós temos a certeza que tudo nessa obra vem do Senhor. Nós queremos ouvir a voz dele. Essa é a nossa experiência. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa aula, por essa escola bíblica, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche teus olhos nesse momento, baixe sua cabeça, você que está com sua família agora, toda reunida em casa, vivendo essa escola bíblica. Feche teus olhos agora. Senhor nosso Deus, nós te adoramos. Como é bom, Senhor, te servir. Como é bom, Senhor, viver em uma obra que realmente os mistérios da Tua Palavra são revelados pelo Teu Santo Espírito. Não é uma teologia, uma filosofia, mas é a palavra viva para os nossos corações. E por isso que o Senhor tem nos sustentado com essa palavra. Por isso que nós estamos de pé. É por causa dessa palavra. Que nós, Senhor, possamos sempre vencer pelo sangue e pela palavra. Porque essa é a revelação que o Senhor nos deu para esse ano. E que, Senhor, nós possamos colocar as nossas vidas, Senhor, sempre de acordo, alinhadas com a Tua palavra. Educação dos filhos, o casamento, tudo, Senhor. Nossa vida espiritual, tudo na palavra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como nós estudamos hoje. Porque nós sabemos que a espada é uma arma de defesa e de ataque. É a palavra que nos defende. É com ela que nós, Senhor, tomamos as nossas decisões. Sempre, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Glorificado seja o Teu nome. Abençoa, Senhor, as famílias nesse momento, a Tua igreja, e que o Senhor possa nos revestir, todos nós hoje, com as Tuas armaduras, com a Tua armadura, Senhor. Que não falte, Senhor, nada nessa armadura nas nossas vidas. Que possamos proteger a nossa mente, os nossos ouvidos, nosso coração. Que possamos, Senhor, ter a espada nas mãos, crer na Tua palavra. Que possamos, Senhor, viver essa bênção, Pai. Que o Senhor tem nos revelado a cada dia, a cada culto. Nós Te glorificamos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável do nosso Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Meus amados, a Escola Bíblica chega ao seu final. Eu queria fazer um convite aos irmãos. Compartilhe essa palavra. É muita riqueza para nós guardarmos isso só para nós. Compartilhe. Você que não fez isso agora, vá agora no seu celular, no seu computador, compartilhe essa bênção para outros. Porque essa bênção vai chegar em outros lares através das nossas vidas. Compartilhe, faça isso. Essa escola bíblica, os cultos, nós temos os canais, as mídias sociais, Instagram, YouTube, temos o Facebook, temos o site igrejaderatospedraviva.com, temos também um número de WhatsApp, de telefone da igreja. Você que precisa de uma assistência, de uma orientação, tirar alguma dúvida, nós te atendemos nesse número que você está vendo agora aqui na tela. E acima de tudo, compartilhe essa palavra. Compartilhe para que Deus possa abençoar outras vidas. Essa é a nossa vitória, esteja a serviço de Deus. Louvado seja o nome dEle. Nós estamos encerrando essa escola bíblica e essa transmissão, e que a paz do Senhor vos seja multiplicada na sua vida e na sua família. Amém?